Muito bem, vamos começar agora o comentário de mais uma questão, dessa vez da banca Coppev, da Universidade Federal de Alagoas. E eles pediram aí uma questão que envolve outro par de homônimos, demais, que se escreve junto, e demais, que se escreve separado. Perguntaram o seguinte: em qual das opções a grafia da palavra em negrito deveria ser separada? Foram impedidos poucos fichas sujas. Os demais se deram bem. Letra B. Os demais candidatos recorreram ao STF e se deram bem. Letra C. Não disse nada a ela. Demais, não havia o que dizer. Letra D. Perto demais do fogo, ele se queimou. E letra E. Não houve nada demais com ela. Então, o nosso combinado. Você vai pausar essa tela, vai pensar naquilo que você já está dominando, naquilo que já está internalizado, ou não, né? E depois que você fizer a sua aposta, você aperte o play e ouça o meu comentário. Muito bem. Espero que você esteja, quem está me seguindo já, fazendo fichas. Porque se você fizer fichinha e colocar depois em ordem alfabética, fica fácil consultar na hora que você precisa. Bom, demais separado é o que a gente gramaticalmente classificaria como uma locução adjetiva. Locução, em português, significa expressão. Claro que para usar, você não precisa saber o nome, né? Mas para eu poder te explicar e você até às vezes depois enxergar melhor, é bom. O de mais separado corresponde ao a mais separado também. O oposto, quer dizer, o antônimo da expressão de mais, obviamente é de menos. Se couber o de menos, caberá o de mais. Problemas de mais, dinheiro de menos. De repente, você vai falar assim, mas engraçado, eu colocaria demais tudo junto. A palavra problemas é um substantivo, os problemas. E o termo que se refere a um substantivo é de valor adjetivo. Se eu te disse aí que demais separado é uma expressão adjetiva, então se ela está referindo-se a problemas, que é substantivo, ela é uma expressão adjetiva. Por isso que se escreve separado. O demais junto, ele pode, e na maioria das vezes é, um advérbio, geralmente um advérbio de intensidade. E ele modifica um verbo. O nome advérbio modifica verbo. Se ele é um advérbio de intensidade, ele representa esse valor de excesso. O garoto perdeu a hora da prova do Enem e gritou demais. Observem que eu colocaria, ele gritou muito. Eu não falo, ele gritou de menos. Então, por isso que não é separado. E mais, o demais aí não está ligado a um substantivo, como o anterior. Então, o demais separado liga-se a substantivo. O demais junto liga-se a verbo. Em sua apresentação, o orador utilizou palavras demais. Bom, aí, na verdade, esse demais está ligado à palavra. Eu não sei se eu diria que ele utilizou a palavra de menos. Até poderia. Mas se eu penso que esse demais aí poderia significar muitas, utilizou muitas palavras, eu estou aumentando, dando uma noção de excesso, caberia esse demais junto. Mas se você escrevesse separado, não estaria errado também não. Adorava o ator, achava-o demais. Você não vai falar que eu achava o ator de menos. E mais, esse demais aí está ligado a um verbo. Então, sempre que for ligado a um verbo, só pode ser junto. Também existe a possibilidade de classificar isso como o que a gente chama de pronome indefinido. Por exemplo, na frase 2 do exemplo, dos 3 exemplos acima, eu poderia colocar, usou palavras demais. Eu sei que são muitas, mas eu não sei quantas são. Na verdade, esse demais aí, ele tem valor de um pronome indefinido. Ou ele pode ser aquele tipo de pronome que vira com cara de substantivo, porque vem com artigo antes. Exemplo, apenas 100 candidatos compareceram.
Os demais perderam a chance. Eu não sei quantos foram. Bom, primeiro, eu não falo os de menos, por isso que não é separado. E segundo, se eu tenho um artigo aí na frente, eu poderia colocar assim: os outros perderam, os candidatos perderam, os amigos perderam. Então, se no lugar desse demais caberia um substantivo, ele só pode ser junto. A verba deu apenas para o material de sala de aula. As demais necessidades se mantiveram. Quer dizer, não estou especificando quais são, é indefinido. Mas eu poderia colocar as outras necessidades, ou simplesmente as necessidades, as obrigações. Isso está substantivado. Se é substantivado, é junto. Apenas sócios, os visitantes e demais, quer dizer, os visitantes e amigos, os visitantes e parentes, os visitantes e companheiros, esse demais está no lugar de um substantivo, que é uma palavra só. Então ele tem que ser escrito junto. Existe também uma palavrinha que muitos de vocês que são concurseiros ou que fazem Enem aprenderam a usar na redação quando você vai acrescentar um argumento. Os advogados também gostam muito da palavra ademais, que significa além disso. Então, é um conectivo de adição. Ele é uma pessoa preparada. Ademais, isto é, além disso, tem uma graciosidade fora do comum. E um detalhe, algumas versões, sobretudo mais antigas, usam esse ademais somente como demais, junto. Demais tem uma graciosidade. Então existe o ademais, que significa além disso, e que no linguajar mais clássico é colocado como demais. Olhando a questão 11, foram impedidos poucos fichas sujas. Os demais, escrito junto, está correto porque ele é sinônimo de os outros. Todo desse que for substantivado, mas eu não sei quantos são, é indefinido, é junto. Os demais candidatos recorreram ao STF. Mesma coisa. Eu não sei quantos foram, então é de noção indefinida, precedido de artigo, caberia os outros, os candidatos, tá substantivado, é sempre junto. Não disse nada a ela, demais não havia o que dizer. Esse demais é o tal do demais que é sinônimo de ademais. Além disso, é o que eu falei com vocês, que pode ser escrito com A na frente ou sem, tudo junto. Perto demais do fogo, ele se queimou. Esse demais, esse significa muito perto. Muito é um advérbio de intensidade. E já falei que quando muito for advérbio, ele tem que ser escrito, tudo junto, muito não, demais. Finalmente, a letra E, não houve nada demais com ela. O oposto de nunca houve nada de menos. Então, na verdade, esse de menos, quer dizer, não houve nada, eu não posso colocar nunca, não houve nada muito com ela. Isso não é um advérbio. Se não é um advérbio, não pode ser escrito junto. Isso quer dizer que a resposta é a letra E. Tá bom? Mas vou frisar mais uma vez. Essas questões que eu tenho apresentado aqui são pretexto para expor uma teoria. Saber escrever a palavra é importante. Saber fazer a questão só para você que é concurseiro. Quem é concurseiro ou quem quer algumas dicas de português, entra lá no meu site, no www.ricardos.com.br, que você vai ter questões, curso de exercícios, cursos de teoria, cursos por tema, de repente você quer só um determinado tema, curso por banca. Então, dá uma visitinha lá, faça uma visitinha e veja se algum deles serve para você. Tá bom? Até o próximo.